Olá, graça e paz, povo de Deus. Boa quarta-feira para todos nós. É quarta, né, gente? É quarta. Boa quarta-feira. Hoje, então, nós vamos meditar lá no livro de Jonas, tá? Vamos falar de Jonas e seu chamado, a sua missão, né? Chamado por Deus para pregar em Nínive, e Jonas pega uma rota contrária, foge desse chamado de Deus. Então nós vamos ver hoje, vamos estudar lá no capítulo 4 de Jonas, tá? Tem uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero entregar para vocês. Então é Jonas, capítulo 4, versículo 2. Mas eu vou ler todo o capítulo 4 lá porque ele é bem curtinho para nós compreendermos o que Deus está querendo falar para nós hoje, também? Então vamos cantar, vamos tocar um louvor e depois nós vamos de palavra. Hoje estou feliz, porque vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. As águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. As águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia! Nos entreguemos a Cristo, então, né? Aquele que é o nosso Salvador, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Amém? Glória a Deus. Então, hoje o nosso assunto é sobre arrependimento, sobre Jonas, sobre o que esse profeta de Deus fez, né? Com o chamado, com a mensagem que Deus entregou a ele. Então, hoje nós vamos falar sobre Jonas. Então, vai lá no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2. Vamos ler todo o capítulo 4 lá, então. Vamos orar, consagrar esse momento, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento. Consagramos a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, que eles possam compreender a Tua palavra, Pai. Compreender o que o Teu Espírito Santo quer ministrar na vida deles hoje, Deus. Pai, abençoa, livra, guarda cada um deles que estão aqui, Senhor. E derrama, Pai, do Teu perdão sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, se nós pecamos por atos, por palavras ou por omissões. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida
e pelo perdão que o Senhor nos oferece todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá no livro de Jonas, capítulo 4. Vou ler aqui para vocês. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e noutra noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém? Amém. Essa semana eu sentei e coloquei ali os assuntos que eu queria tratar nessa semana, né? Às vezes... E eu coloquei Jonas, eu nem sabia o que ia pregar sobre Jonas. E quando eu peguei essa passagem sobre Jonas, eu pensei assim: Deus, o que o Senhor quer que eu fale sobre Jonas, né? Porque eu comecei lá no livro de Jonas, um livro curtinho, né? Mas eu comecei pensando: vamos falar aqui da fuga de Jonas, que a gente não deve colocar qualquer pessoa no nosso barco, chamar para caminhar conosco, né? Enfim, a questão de Jonas ali está, né, fora da direção de Deus, fora do chamado, né? Dele estar em desobediência ao que Deus pediu a ele. Mas aí Deus falou comigo em cima desse versículo, capítulo 4, versículo 2, né? Que é Jonas ali orando ao Senhor e falando, né, que Deus é um Deus bom, um Deus compassivo. Então, fui direto naquilo ali porque o Espírito Santo ministrou algo bem curto, assim, a minha mente, a minha cabeça, e eu fui conferir. E Deus ministrou ao meu coração exatamente sobre isso, de falar, né, sobre a ira de Jonas. Nós sabemos que Deus envia Jonas para pregar em Nínive. E Jonas ele vai para Tarsis porque ele julgava o povo de Nínive muito pecador, né? Um povo que estava em pecado, um povo que estava na maldade, estava nos maus caminhos. E ele já estava julgando esse povo, já um povo destruído por Deus, que não tinha conserto, né? Isso na cabeça de Jonas. Então ele teve medo de ir para Tarsis, ele teve receio, e ele pegou esse navio e foi parar em Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Foi parar na barriga do peixe, como nós sabemos, mas Deus o resgatou ele, né? Ele se arrependeu e Deus entregou a mensagem para ele e ele teve que ir para o destino dele, ele teve que ir para Nínive e pregar a palavra que Deus entregou para ele. E eu vou ler aqui no versículo, lá no capítulo 3, versículo 7 até o 10, para vocês saberem e entenderem qual foi a mensagem que Deus entregou para ele pregar para o povo de Nínive. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais,
e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, né? Tendo em vista o que ele fez, né? Que eles fizeram, e aqui o texto vai dizer que eles abandonaram os seus maus caminhos. E Deus, ele se arrependeu, né? E Deus, ele se arrependeu e desistiu de destruir como ele tinha ameaçado. Então, a missão que Deus deu para ele, o chamado dele, foi ir lá em Nínive e pregar para aquele povo que andava em maus caminhos e estava na perversidade. E assim aconteceu. Jonas pregou a verdade e eles se converteram, né? Se arrependeram primeiro, né? Vestiram roupa de pano de saco, se arrependeram dos seus pecados, estavam procurando ser transformados, se arrepender diante de Deus. E aí isso aplacou a ira de Deus. Deus perdoou, né? Que é o que Deus faz, Deus perdoa os nossos pecados. Então, aquela previsão, né, catastrófica que Jonas tinha na mente dele de que Deus deveria punir a qualquer preço, né? Deus deveria punir a qualquer preço. Deus começou a falar lá no capítulo 4, nós vemos que Deus está falando com ele, né? Deus está perguntando para ele o porquê daquela ira toda que ele tem contra aquele povo. E ele está falando, e ele deu a entender no texto, e nós entendemos do texto, da palavra de Deus, é que ele queria morrer. Por quê? Porque Deus mudou de ideia, né? O arrependimento deles mudou, né? E o que nós temos a aprender com isso é que Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus compassivo, ele pode até se irar com as pessoas, com a humanidade, com aqueles que estão nos maus caminhos e no caminho da maldade, mas a intenção de Deus, através da pregação do Evangelho, através da palavra dele, através da mensagem que ele entrega para nós, é que o povo venha conhecer a verdade e ser liberto por ela. Amém? Então, Deus falou muito forte isso ao meu coração, que nós não venhamos a ter em nossos corações, assim como Jonas estava no coração dele, essa mensagem de que Deus é punição. Deus não é somente punição. Deus deu o Filho dele à humanidade, ao mundo, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, né? E para que todos aqueles que creem também na palavra, na mensagem que João, que Jonas pregue, também seja salvo, também seja liberto. Então, o que eu venho dizer para vocês aqui, que muitas vezes nós temos mesmo essa visão, né? De que vai cair um raio do céu, de que vai partir ao meio, de que tu vai ser punido. Mas o nosso chamado, na verdade, é para pregar o Evangelho, para pregar, e olha o que Deus diz lá. Então você ficou com pena desta planta, né? Que você não podou e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra noite. Então, né? Contudo, Nínive tem 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Então, Deus está falando de pessoas que não têm conhecimento da verdade, né? E também está falando para Jonas, tu tem pena de uma árvore, de uma planta, que tu nem cuidou, tu não regou. Então, muitas vezes, Deus é aquele que é o Deus soberano, que tem controle de todas as coisas, que cuida de todos nós, que vê o nosso crescimento. Então, o nosso Deus, ele é amor, ele é misericórdia. E ele não é um Deus que se agrada em se vingar. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, mas não é no sentido literal da palavra. Porque Deus, ele vai mandar os seus recados, ele vai avisar, ele vai mandar profetas, ele vai avisar em sonhos. Ele vai usar todos os meios para nos resgatar novamente, porque nós somos ovelha do rebanho dele. Ele tem um cuidado conosco. Então, que nós não venhamos a ter no nosso coração essa mesma visão que Jonas tinha, de um Deus que pune. Não, Deus, ele até pune, mas ele também é um Deus que perdoa, ele prefere perdoar ao invés de punir. E quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos por transformação, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus e voltar para os caminhos dele, é isso que ele nos oferece. Ele é um Deus perdoador, ele nos oferece a oportunidade de nós nos ajustarmos à vontade dele e nos perdoa.
Ele vai lançar no mar do esquecimento os nossos pecados, os nossos erros. Se eu roubei, se eu matei, se eu destruí, se eu persegui, não interessa o que eu fiz, né? Porque muitas vezes nós queremos ter no nosso coração um desejo de vingança. Então a mensagem clara que Deus colocou no meu coração, né? É que Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus compassivo, Ele quer oferecer o perdão, Ele não quer punir. Ele vai fazer de tudo para resgatar as suas almas, as suas ovelhas. Ele não dá nenhuma por perdido, porque Ele cuida. É Ele que cuida da minha e da sua vida. Então Jonas, Deus está falando para ele, você não cuidou dessa árvore, você não viu ela crescer. E, no entanto, você está triste, chateado, e não está chateado de, né, mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir. Então, eles foram livres, libertos, se arrependeram dos seus maus caminhos, porque teve um homem, né, embora esse profeta estava com algum problema, né, ele pregou, e através dele, Deus usou ele tremendamente para que essas pessoas se arrependessem. Né? E às vezes nós estamos assim, pregando o evangelho, mas talvez com algum sentimento atravessado, com algum sentimento desajustado, fora, né? Então que nós não tenhamos essa visão de Deus, né? Que nós não venhamos a enxergar assim como Jonas enxerga. Vamos dar graças a Deus, né? Por não enxergar desta forma, não enxergar Deus como um Deus punitivo, como um Deus que só pune. Não, nosso Deus também é um Deus perdoador, né? Não, isso não é justificativa para continuarmos nos caminhos errados, continuarmos fora do que Deus quer para nós, mas sim um lembrete de Deus, que Deus não é aquele que a gente pode definir. Nós não podemos definir Deus, não sabemos o que Deus vai fazer para resgatar uma alma, né? Pode ser o mais pecador, mas Ele tem cuidado de nós, né? Ele tem cuidado, Ele tem se programado, planejado para que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor. E a minha missão, a missão de Jonas, a missão de todos nós que fomos chamados, porque todos somos chamados para falar de Deus, para falar do Evangelho de Deus, para pregar o Evangelho, para que uma alma seja salva, para que todos sejam libertos. É que Deus é um Deus bom, um Deus compassivo, e Ele não se agrada, Ele não quer punir, Ele quer perdoar. Amém? Amém. Então, vamos orar então no sentido, né? Dali da primeira coisa que eu marquei, é que Deus enche o nosso coração de amor e de misericórdia pelo próximo. Amém? Que nós venhamos a pregar, tá? Pregar a verdade, independente do que for. Às vezes a verdade ela dói, ela constrange, mas é o Espírito Santo agindo. Que nós possamos pregar a verdade, mas que nós não venhamos a julgar, que nós não venhamos a condenar. Porque isso quem pode fazer é Deus, e só quem faz é Deus. E só quem pode, né, girar uma chave, só quem pode constranger é o Espírito Santo. Amém? Então, o primeiro ponto, que Deus possa encher nossos corações de amor e misericórdia pelo próximo, que nós possamos pregar um evangelho verdadeiro e que Deus toque no coração para que haja arrependimento, para que haja mudança e transformação de vida, né? E que Deus ele tire do nosso coração todo sentimento, todo desejo de vingança, né? Porque Deus ele não se agrada, né, na morte do ímpio, Ele não tem prazer na morte do ímpio. E Deus não tinha prazer na morte desse povo lá de Nínive. Por isso que Ele enviou Jonas para pregar essa mensagem. Amém? Então, e a questão número 3, né? Que o perdão é oferecido a todos nós. Senão nós não estaríamos aqui pregando, né? Não somos seres perfeitos como Deus, estamos a caminho, estamos buscando, né? E é uma caminhada longa. Então, que nós não venhamos a punir já antecipadamente, porque só Deus, Ele oferece o perdão a todos nós, né? Se nós pararmos para pensar o que seria de todos nós se Deus nos punisse e não quisesse nos perdoar, amém? Então, graças a Deus, Deus é um Deus que nos perdoa, Ele tem perdão para oferecer, amém? Então, Jonas, ele se irou por causa desta questão, né? Porque ele mantinha nele sentimentos e pensamentos a respeito daquele povo, né? Então ele não queria pregar essa palavra porque ele já o tinha condenado eles, tá? Isso é o que Deus colocou no meu coração, né? Que nós possamos ouvir essa palavra, meditar sobre ela, né?
meditar sobre as nossas atitudes, sobre como Deus é bom, Deus é perdoador, como Deus resgata cada vida, cada alma, né? E como é necessário nós pregarmos o arrependimento, nós pregarmos a palavra de Deus, que é a palavra de vida, que é a palavra de verdade, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a esse povo, Jonas foi uma bênção, porque esse povo não sabia distinguir a verdade do que era falso, dos caminhos enganos, do caminho da destruição. E graças a Deus eles foram libertos pela palavra que Jonas pregou para aquele povo, amém? Então vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, gente. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, né, na missão, que nós não venhamos a falhar, né, que nós possamos aí pregar a palavra de Deus, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta oportunidade, por este momento, Senhor, de estar aqui compartilhando a Tua palavra, a palavra que é a palavra de vida, a palavra que transforma, que corrige, que exorta, Senhor. Mas falamos, Deus, o que era da Tua vontade, o que é da Tua vontade, Pai. Que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor não se agrada de punir, Senhor, os Teus filhos. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrepender das nossas falhas, dos nossos maus caminhos, porque a Tua palavra diz que se o Teu povo se humilhar e se arrepender de seus maus caminhos, o Senhor perdoará os seus pecados, o Senhor sarará a nossa terra. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas possam se render ao poder da Tua palavra, ao poder que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja arrependimento de pecados, que eles possam se humilhar e se arrepender na Tua presença, que o Senhor possa perdoá-los, Pai, lançar todo o pecado, toda maldade no mar do esquecimento, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não se agrada em maltratar, em humilhar, em castigar, Senhor, os nossos irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos tirar do nosso coração todo o sentimento de vingança, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, tira do nosso coração, Pai. Eu repreendo todo mal, todo laço, toda maldade em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, ter em mente, ter no nosso coração que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e o que o Senhor faz de tudo para resgatar uma alma, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, assim como Jonas foi um instrumento de transformação em Nínive, instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que nós possamos ser assim também, Pai. Que nós possamos pregar a verdade, que a verdade liberte a muitos, que a verdade traga o arrependimento, que só o Espírito Santo pode converter, pode constranger, Senhor, estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos, Pai, pregar com amor, o mesmo amor que o Senhor tem pelas almas, que nós possamos ter, Senhor, sem julgamentos, sem punições,
sem que a gente já venha decretar qual vai ser o destino das pessoas, Senhor, porque isso não é de nós, não é nossa incumbência, e sim somente tua, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos compreender a tua palavra, compreender o que o Senhor está falando e ministrando aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Livre guarda essa família, esta casa, nós o abençoamos hoje, que eles possam ter uma semana abençoada, livres de todo mal, livres de toda peste, de toda praga, de todo vírus, que o Senhor possa convencê-los ao arrependimento, que eles possam se voltar para ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Amamos vocês muito em Cristo Jesus. Um abraço. Até a próxima.